Vocês têm que entender que nos primeiros meses não tem como ganhar peso. A bariátrica ela é muito potente, né? Ela provoca mudanças hormonais que necessariamente vão te fazer emagrecer. Porém, se você emagrece no ritmo errado, por exemplo, uma pessoa que com 4 meses deveria ter emagrecido 20 quilos e emagrece 15, isso vai comprometer o seu resultado final. Então eu queria dizer para vocês que ainda vão operar e para vocês que estão nos primeiros meses de bariátrica, aproveitem essa oportunidade, porque o que acontece nos primeiros meses, principalmente nos primeiros 6 meses, determina o seu resultado final. Se você se atrasa, é tipo escola, que o menino se atrasou todo no primeiro semestre e não consegue recuperar no segundo, é isso. Se você se atrasa nos primeiros meses, você vai ter o triplo de esforço para tentar recuperar no segundo semestre, por exemplo, e pode não recuperar. Eu já vou colocar essa live inteira para você assistir. Só quero te dizer que essa live rolou no nosso evento anterior, mas foi tão incrível que eu selecionei para o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Com isso, a gente entra em clima de aquecimento para o nosso evento Jornada Musabari, que vai ser online nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Lá eu vou te mostrar como você pode aproveitar a sua lua de mel da bariátrica para alcançar o resultado Musabari. Ou seja, chegar no peso desejado, acelerar o seu metabolismo no momento certo e se proteger contra o reganho. Se você quer garantir sua vaga no evento gratuito Jornada Musabari, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E agora bora assistir essa live que tá incrível! Então eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e no episódio de hoje a gente vai discutir sobre o emagrecimento pós-bariátrico, né? Então, e se eu não emagrecer o suficiente? Eu tenho certeza que isso paira aí na cabeça de vocês. Me falem aí no chat se isso é um medo. Para quem ainda vai operar, é um medo. Para quem acabou de operar, também é um medo mais presente ainda, né? É um medo real que está acontecendo ali mês a mês, aquela angústia de se pesar e de ver se a balança está caindo, né? Se os números da balança estão caindo. Eu escuto muito, assim, a Soraya falou, eu não emagreci tudo. Pois é, Soraya, aí tem que ver se você já finalizou a sua jornada. Eu chamo de jornada 1 ano e meio, 2 anos de bariátrica, né? Então, fez a bariátrica, depois de 2 anos é a sua principal jornada, vamos dizer assim, né? A sua jornada principal. Porque aí depois é você viver a vida com os ensinamentos que você conseguiu nesses 2 anos. Na minha cabeça é muito assim, né? E aí eu não sei em que momento você tá aí da bariátrica. A Alana falou, tenho muito medo de não emagrecer e ou ficar muito magra. Eu entendo isso, eu entendo. Mas eu acho que o seu medo tem que ser maior de não emagrecer. Porque uma pessoa que tá muito magra, eu penso que é mais fácil resolver a parte estética. Porque qualquer coisa, né, que você comece a ganhar de musculatura, isso já começa a definir, então você tem mais facilidade de definir o corpo, né? Então eu acho que isso é um problema mais fácil de resolver quando você não emagrece o suficiente. Não emagrecer o suficiente eu vejo como um problema mais difícil e mais grave do que você ficar muito magra, né? Ficar um pouquinho mais magra do que a sua expectativa, tá? Uma pessoa que faz a bariátrica, ela já vem de muitas tentativas frustradas de emagrecimento, né? Então, ela vem insegura sobre a sua capacidade de emagrecer. Ela não confia nela, ela não confia no corpo dela, ela não confia no metabolismo dela. Ela já teve muitas decepções, muitos tratamentos anteriores frustrados. Não é verdade? Eu tô falando besteira? Me confirmem aí se vocês se identificam. Nossa, tem tanto comentário legal aqui que eu quero ver um pouco e falar um pouco aqui para não perder nada. Eu emagreci bastante, só que está difícil manter o peso, a Cíntia. Pois é, por isso que eu digo assim, né? A manutenção do peso também é uma parte do processo, né? Primeiro é emagrecer do jeito certo e conseguir manter o peso magro, conseguir manter o peso desejado. Isso é um outro desafio também, né?
vou ficar com fraqueza, tenho imunidade baixa, como fazer? Não vai. É por isso que eu digo pra vocês, gente, é emagrecer do jeito certo, tá? Tirem da cabeça que emagrecimento é sinônimo de doença, emagrecimento é sinônimo de fraqueza, de baixa imunidade. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Se você cuidar dos 3 Cs da Bari, comida, corpo, comportamento, você vai emagrecer com saúde. Você vai emagrecer com saúde, tá? Então é a obesidade que traz doença, não é a magreza. Só que eu concordo com vocês, tem magreza e magreza, né? E a ideia é aqui a gente ensinar a emagrecer do jeito certo, emagrecer com saúde. É esse emagrecimento, inclusive, que facilita você manter o peso magro, tá? Então vamos lá, né? Eu acho que vocês se identificam aí, né, com essa insegurança, isso é muito comum. Eu escuto toda hora esse medo, né? E aí, tem 2 situações, né? Então tem a primeira situação em que, assim, a pessoa acha que não tá emagrecendo direito, quando na verdade ela está. E aí é só uma insegurança, né? E aí eu já falei pra vocês, por que bate essa insegurança? Primeiro, ela não confia nela, né? Porque sempre deu tudo errado, o que ela vai confiar agora, né? Ela se compara com as colegas, não é verdade? Vocês não se comparam, né? Se compara no peso. E aí, assim, ó, pessoas diferentes se comparando. Isso é um risco grande, porque o emagrecimento, ele depende se você é homem ou mulher, se você tem o peso A, B ou C antes de operar, se você tem a altura A, B ou C. Então, assim, é totalmente diferente para cada um. Por isso que a gente usa percentual. Eu nem quero falar muito de percentual, porque eu sei que matemática é chato. Mas acontece essa comparação. E aí você acha que tá emagrecendo pouco, quando muitas vezes não é. Outro problema, não existem parâmetros de fácil acesso para você monitorar o seu emagrecimento, não é verdade? Por isso que vocês ficam perdidos no tiroteio e por isso que a gente montou o Calcula Bari, né? Então, dentro do Calcula Bari tem o meu primeiro ano Bari, que é a calculadora que você vai colocando mês a mês o seu peso e ela te dá uma estimativa se aquilo tá dentro, se aquilo tá ok, né? Então, a gente sabe desse problema, né? É difícil, você não sabe se você tá emagrecendo, você sente, né? Você sente que você tá ficando magra, e é legal, mas é uma coisa muito no escuro. E aí você não sabe de fato se você pode confiar naquele ritmo de emagrecimento. E a outra coisa, né, que gera essa insegurança é porque essas contas matemáticas são complexas. Então, assim, eu vou dar uma média aqui pra vocês, tá? No primeiro mês, geralmente a gente espera uma perda de 8 a 12% do peso que você operou. Até o terceiro mês, em torno de 20%. Até o sexto mês, em torno de 30%. Mas é muita conta matemática, é difícil de fazer, as pessoas não fazem isso, né? Não fazem isso. Então, é por isso que é importante, né, a gente ter esse acompanhamento mensal, tá? Então, uma dica que eu já dou pra vocês é se pesar mensalmente, tá? Então, e se pesar no dia que a sua Bari fez aniversário. Mesário, na verdade, né? Então, se você operou hoje, 29 de fevereiro, 29 vai ser sempre o seu dia de pesagem, tá? Então, anotem isso aí, se vocês ainda vão, pra quem ainda vai fazer a bariátrica, se pesar sempre no dia que você fez a cirurgia, tá? Você tá completando um mês ali. Claro que tem mês que é mais, tem mês que é menos. Ah, Flávia, fevereiro não tem 30 dias. Tá tudo bem, é uma média, tá? É uma média. Então, você usa pra facilitar. Usa a data fixa, tá? É uma média. Se você quiser contar de 30 em 30 dias, pode também. Só que aí você vai ter que ter mais organização. Se você for uma pessoa organizada, criteriosa, que faz agendinha, que anota, melhor ainda. Conta de 30 em 30. Agora, se a vida tá passando aí, atropelando sua cabeça, que nem a minha, você vai no fácil, né? Você coloca lá, todo dia 29 você vai pesar. Isso eu tô imaginando uma pessoa que operou hoje, por exemplo, que é dia 29, tá? Muito bem, vamos lá. Então, a primeira situação é essa pessoa que acha que tá emagrecendo um pouco, mas não tá, né? Ela só tá meio perdida ali porque ela não tem parâmetros. E tem a outra situação, que é quando o paciente bariátrico realmente está emagrecendo abaixo da meta. Ontem uma seguidora me mandou que tava, não sei se eu vou ter detalhes, tá, do caso, mas ela tava no 4º mês
de bariátrica e ela tinha emagrecido, acho que 16 quilos. E pro peso cirúrgico dela era um pouquinho a menos. Então, assim, não é de se apavorar, porque é muito pouco a menos, mas assim, é um alerta, é um sinal de alerta, né? Então, assim, ó, vamos rechecar aqui, vamos fazer um checklist. A Luísa falou, melhor perder do que ganhar. Com certeza, claro. Mas é que assim, ó, gente, vocês têm que entender que nos primeiros meses não tem como ganhar peso. Porque aí é uma ação da bariátrica, entendeu? A bariátrica, ela é muito potente, né? Ela provoca mudanças hormonais que necessariamente vão te fazer emagrecer. Porém, se você emagrece no ritmo errado, por exemplo, uma pessoa que com 4 meses deveria ter emagrecido 20 quilos e emagrece 15, isso vai comprometer o seu resultado final. Então, eu queria dizer para vocês que ainda vão operar e para vocês que estão nos primeiros meses de bariátrica, aproveitem essa oportunidade, porque o que acontece nos primeiros meses, principalmente nos primeiros 6 meses, determina o seu resultado final. Se você se atrasa, é tipo escola, que o menino se atrasou todo no primeiro semestre e não consegue recuperar no segundo, é isso. Se você se atrasa nos primeiros meses, você vai ter o triplo de esforço para tentar recuperar no segundo semestre, por exemplo, e pode não recuperar. Então, isso é um recado especial para quem vai fazer e para quem acabou de fazer. Para quem tá ali nos primeiros 6 meses, vai. Vocês entenderam a importância disso? Tá certo? Então, assim, que vai emagrecer, vai. Vai ficar gravado, não vou conseguir assistir até o fim. Vai ficar gravado, tá? Mas assim, né? A interação ao vivo é sempre melhor. Mas a gente tem deixado as lives gravadas, tá? Bom, então, se você tá vivendo este problema de achar, de sentir que está emagrecendo, que não está emagrecendo o suficiente, ou tem medo disso, você precisa fazer um checklist. My dear Freitas, estou ansiosa à espera para operar. Fiquei 2 meses sem fazer exercício por conta de uma hérnia umbilical. Triste. Acontece, tem que respeitar o repouso, né, cirúrgico, principalmente se foi nos primeiros 6 meses depois da bariátrica. Isso compromete mais também, né, porque é um momento que você, como eu já falei, é um momento crítico. Mas aí você tem que segurar mais nos outros 6. Lembra dos 6? Comida, corpo, comportamento, né? Então, se o corpo, na parte do treino, porque o treino é só um critério do corpo, tá? O treino não é só, o corpo não é só treino. É um critério do corpo. Mas aí, então, você tem que cuidar dos outros 6 e de todos os outros critérios dentro desses 6. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, certo? Luísa, você já mandou várias mensagens aqui, como atualizar o seu celular no hospital. Não tem um número, infelizmente, meu amor, tem que ir lá. Se você mora longe, você tem que pedir para algum familiar seu ir lá, tá bom? Tem que ir pessoalmente lá, porque a gente não tem um contato direto. Às vezes eu tento ligar lá e não consigo. Então tem que ir lá pessoalmente, tá? Infelizmente. Nos primeiros 6 meses, o ideal é perder quantos quilos? Então, por isso que a gente não fala em quilos, tá, Natália? Porque a gente não tem um parâmetro igual para todo mundo. Então, a gente tem que falar em percentual. Uma pessoa que operou com 100 quilos é diferente de uma pessoa que operou com 120, por exemplo, né? Então, eu não posso falar em quilos. Mas é mais ou menos aquilo que eu falei. É mais ou menos 30%, tá? É mais ou menos 30%, pra continha ficar mais fácil. Mas é isso que eu digo, né? O ideal é você ter mês a mês. Porque se você só se preocupar com os 6 meses e ver lá que você perdeu 20% ao invés de 30%, já tá tarde, né? Você já pode ter comido bola, como dizem. Você já pode ter passado do ponto de ver o que você estava errando e onde você tinha que atuar. E aí, eu quero a máxima atenção de vocês agora, porque eu vou sugerir aqui um checklist para vocês, que são coisas que a gente faz
dentro do Gnada Bari, tá? Do meu curso, com as minhas alunas. Então eu tô trazendo com os meus alunos, que eu tenho Musos Bari também. Então eu tô trazendo algumas coisas aqui pra vocês, lá de dentro, tá? Então fiquem atentos, ó. Então se você tá sentindo que não tá emagrecendo o suficiente, primeira coisa que você tem que identificar é onde tá o problema, tá? Então, e pra você saber isso, pesar mês a mês. Já anotaram isso aí, né? Então vamos lá. E aí a gente vai fazer um checklist. O que você tem que tentar identificar? O que você tem que olhar? Pra onde você tem que olhar? Lembra dos 3 Cs, né? Comida, corpo, comportamento. Então vamos pensar um pouquinho no C de comida. O que você tem que rechecar? Eu digo que é um recheck, um recheck. O que você tem que checar? Volume adequado. Como é que tá o tamanho das porções que você tá fazendo? Isso é uma coisa importante, tá? Às vezes você tá comendo tudo lindinho, tudo bonitinho, nutricionalmente maravilhoso, mas você tá comendo, ó, demais. Sai da refeição um pouco empachada, força um pouquinho. Então, ó, volume, porções, né? Combinação correta dos macronutrientes. Quem são os macronutrientes? Gordura, carboidrato, proteína. Você tá combinando direito isso? Então, mais um ponto aí de atenção. Horários corretos. Isso tá tudo dentro do C de comida, tá? Horários corretos. Tá comendo nos horários corretos? Tá ficando muito tempo sem comer e acaba descontando numa refeição posterior? Valor nutricional dos alimentos, né? Às vezes você tem a sensação de... Aí é o contrário, né? Tem a sensação de que tá comendo super pouco, só que o pouco que você tá comendo não tem nada de nutriente. Aí depois você não sabe por quê. Além de não emagrecer direito, tá cheia de deficiência vitamínica. Não é? Tem alguém aí assim? Tem alguém aí assim? Doutora Flávia tá me ajudando muito. Obrigada. Já seremos a Bari, verdade. A gente vai mostrar a Marinise aqui em breve. Tá. Deixa eu ver quem mais aqui que eu posso comentar. Tá, vamos lá. Comer em prato de sobremesa, a Luísa falou. É uma opção, mas tem que tomar cuidado com os lanches também, né? Então, tamanho de lanche, tamanho de sobremesa, porção de tudo, tá? Então, vamos lá, valor nutricional, né? Então, às vezes você tá comendo pouco, ó, a Soraya é muito confusa com a alimentação. É difícil mesmo, gente. Eu entendo você. Não é fácil, tá? Não é fácil. Então, valor nutricional dos alimentos. Tá comendo pouco e não sabe por que não emagrece. Porque não tá comendo de forma nutritiva. Não tá se preocupando em incluir comidas, alimentos com alto valor nutricional, tá? Com alto nível de nutrição. Tá batendo sua meta de proteína? Outro ponto que você tem que checar. Tá batendo sua meta de água? Tá usando seus suplementos direito? Tá tendo criatividade na cozinha? Então, olha um monte de coisa que você tem que checar somente no C de comida. Eu não trouxe tudo, tá? Eu trouxe só um pedacinho pra abrir aí a mente de vocês. Que já é muita coisa, né? A Soraya já falou muito confusa com a alimentação, né? Então assim, ó um monte de coisa que você pode estar errando se você não emagreceu o suficiente. Vamos falar um pouco do C de corpo. C de corpo. Tá realizando o treino correto pro paciente bariátrico? Então, assim, ó, eu sei que às vezes acontecem algumas coisas no meio do caminho, né? Que nem a seguidora que falou que tava triste porque tinha feito uma cirurgia de hérnia e teve que ter o repouso. Só que o que acontece? Às vezes, não é o caso dela, tá? Porque eu nem sei o caso dela, mas assim, o que eu vejo toda hora... às vezes você se prevalece... Gente, quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Você se prevalece de uma situação que você não pode pra você não fazer o que você não quer fazer. Não é? Então, assim, ó, no fundo, não é o caso da seguidora, pelo amor de Deus. Não tô falando com você, seguidora, não fica brava comigo. Eu tô falando com as pessoas que eu já me relacionei, que eu já ouvi, né, histórias... A pessoa, eu fiz uma cirurgia, doutora, eu não tô treinando. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia do joelho. Quando que foi essa cirurgia? Tem 8 meses. Pelo amor de Deus, 8 meses. Sabe? Por mais grave que seja,
Os meus colegas ortopedistas vão concordar comigo, por mais grave que seja o seu problema no joelho, você fez a cirurgia, você tinha que estar fazendo pelo menos uma fisioterapia, evoluindo pra conseguir fazer uma musculação, nem que seja uma musculação terapêutica, um negócio assim, sabe? Só pra você não ficar sedentária, certo? Então, é isso, assim, né? Você focar no treino. Tudo bem, acontecem imprevistos, mas assim, o quanto antes você puder voltar, eu acho que depois que eu me operei de apendicite, eu acho que eu fiquei um mês repousando. Eu acho que no segundo mês eu já voltei. Que eu acho que é uma coisa meio parecida com a hérnia, entendeu? Então, assim, tudo bem. Se o seu cirurgião deu 2 meses, tudo bem. Mas 2 meses, 2 meses e um dia você tem que estar lá na academia. Entendeu? Ou não precisa ser na academia, tá? Pode ser em casa, fazendo treino, pode ser em qualquer lugar, estúdio, enfim. Michele, meninas, o Guinada Bar é uma bênção pra nós, ajuda muito, a doutora é maravilhosa e o grupo também, aprendemos a nos cuidar, é verdade, é um programa de autocuidado, é maravilhoso mesmo, tenho muito orgulho de ter criado o Guinada Bar com a minha equipe. Então vamos lá, tô no C de corpo, obrigada Michele, tô no C de corpo, né, então treino correto pro paciente bariátrico. Tá fazendo o seu corpo queimar gordura, né? É aquele que eu digo, não é só emagrecer, é emagrecer queimando gordura. Tá acompanhando a sua mudança de composição corporal? Então, não é só a balança que importa, né? A composição do seu corpo. O que você tá perdendo? Você tá perdendo músculo? Tá perdendo gordura? Como é que tá essa evolução dos tecidos do seu corpo? É isso. Quando você emagrece na balança, perdi 5 quilos do quê? 5 quilos de água, 5 quilos de músculo, 5 quilos de gordura. Gente, isso faz completa diferença no seu resultado final. Tem que fazer um exame de avaliação de composição corporal de forma regular. Não é fazer um pra vida, de forma regular. O exame de composição corporal, ele é comparativo, tá? Tá dormindo bem? Sono também faz parte de corpo. O que acontece à noite? Liberação de hormônios. Sono faz parte do corpo, do C de corpo. O intestino tá funcionando? É o C de corpo. É o seu intestino que tá produzindo aí os hormônios bombásticos do emagrecimento, do resultado Musabari. Só que se você boicota isso, não vai ter o resultado Musabari, certo? Seus exames estão ok? Para mim, exames também tá dentro de corpo, né? Exames, né? Então era aquilo que eu tava falando. E olha como eles se conectam. Lembra que eu falei ainda agora, quando você come pouco, mas não se importa muito com o valor nutricional do alimento, que você, além de não emagrecer direito, você tem deficiências de exames, né? Deficiências vitamínicas, deficiências de minerais. Isso vai repercutir nos seus exames, né? Que é uma coisa já, vamos colocar ali no corpo. Então, ó, como um erro no C de comida vai impactar em vários critérios do C de corpo. Então, eles estão, ó, unidos, ligados, tá? Então, se você desequilibra um, ó, é uma balança, né? Se você desequilibra um, o outro também desequilibra, tá? E o C de... Tem outras coisas, tá? Mas vamos só resumidamente. E o C de comportamento. Como é que tá o seu comportamento? O seu comportamento emocional, seu comportamento alimentar. Como é que tá a ansiedade? Que nível que tá? Que grau que tá? Você tá dominando? Tá dominando a ansiedade? Como é que você tá beliscando? Como é que tá o teu comportamento alimentar? Tá seguindo ali as orientações, mas sente que ainda tá beliscando demais, né? Não se controla, tem alguns momentos sente que perde o controle, faz prato grande, né? Então é um pouco do comportamento. Ó, tá vendo ali? Eu falei de porção grande lá no C de comida, olha como eles estão, né, associados. E aqui é o comportamento, é você montar o seu prato. Como é que você tá montando o seu prato? É um pouco do comportamento também, né? Às vezes, racionalmente, a gente sabe como tem que fazer, mas a gente não consegue, o nosso comportamento alimentar não deixa a gente fazer o que racionalmente a gente sabe fazer, sabe o que tem que fazer, né? Tá tendo episódios compulsivos? Tá voltando a compulsão? Sofre de comer emocional? Quando o dia não foi legal, come diferente? Não consegue, né? Ontem eu vi um caso assim. É um caso, né, assim, ela tá indo muito bem, mas ela tá começando a sofrer
um perfil beliscador compulsivo. Então, isso acontece na sua jornada, infelizmente. Sinto te falar que pode acontecer, né? Se acontecer antes de você operar, pode voltar. E aí, por isso que é tão importante você equilibrar os 3-6 para você evitar que isso volte. Aí você se arma, né? Você se imuniza disso, né? Você evita, você diminui muito o risco disso voltar. Consegue controlar aquele padrão 880? Tem muita gente que é 880. O que é 880? Ou eu faço tudo perfeito ou eu chuto o balde. Ah, eu já fiz essa coisa errada aqui, agora eu vou chutar o balde mesmo. Né? Então isso destrói um plano. Isso destrói um plano de emagrecimento, um plano de saúde, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Doutora Flávia, depois da bariátrica, com quanto tempo precisa passar com a endócrino? 2 meses, 3 meses, tá? Barriga avental, precisa fazer bariátrica. Não é a barriga avental que determina a indicação da bariátrica, tá? Mas geralmente, né, se tiver uma barriga avental grande, provavelmente é porque tem uma obesidade importante. Então, na verdade, é mais o IMC e as doenças, tá? Que indicam a bariátrica. Ser de carinho, bonitinho. É um carinho, né? Como emocional. Então, você tá sofrendo do comer emocional, né? Muita ansiedade. Tá. Vamos lá. Então, ó, eu vou trazer a vida real agora pra vocês, tá? Eu já avaliei muitas alunas, né? Do Guinada Bari. E aí, assim, às vezes elas entram no programa justamente porque elas estão sofrendo isso, né? A sensação de que não tá emagrecendo o suficiente. E aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz um diagnóstico, né? Então, coloca lá os dados delas, né? Na calculadora, no Calculabari, pra mostrar se realmente ela tá abaixo do peso. Ela tá abaixo do esperado, né? Pro peso. Então, para essas que a gente identifica que estão emagrecendo menos do que o esperado, vou dar uns exemplos para vocês de diagnósticos que eu já fiz, tá? Então, a gente né, tenta monitorar, tenta fazer esse checklist ali, né? Tentar identificar qual que é o problema. E aí, ó, um caso, eu me lembro que ela mostrou exames de sangue alterados. E aí, eram alterados no perfil hormonal. E aí a gente foi lá, fez um ajuste e ela recuperou o emagrecimento. Maravilhoso. A gente identificou isso com 2 meses, tá? Ela tinha 2 meses, estava emagrecendo abaixo do esperado. A gente fez uns ajustezinhos na parte hormonal e ela deslanchou lindamente. Um outro caso que eu lembro, ela estava fazendo o exercício errado. A gente fez o checklist, né, dos 3 Cs. Ela realmente estava emagrecendo menos que o esperado. Todos esses casos que eu tô falando estavam emagrecendo menos que o esperado, tá? Fizemos o checklist, exercício errado. Então, a gente ajustou o exercício e aí ela voltou para a curva. Outro caso, mesma coisa, não estava emagrecendo o suficiente, colocamos na calculadora, fizemos o diagnóstico. O que aconteceu quando a gente foi fazer o checklist? Não estava usando corretamente os suplementos. E um outro caso, olha, esse é interessantíssimo. Ela tava, o que estava acontecendo para ela não emagrecer o suficiente? Quarto caso, tá? São casos diferentes, são pessoas diferentes. Ela estava tomando excesso de líquidos calóricos, sem perceber. Suco de frutas, água de coco, ela nem bebia água. Então, ou seja, não estava batendo a meta de água. Por que ela não estava batendo a meta de água? Porque ela estava matando a sede com líquido calórico. Com suco, com água de coco. Isso estava, travando o emagrecimento dela. Acredite se quiser. Tava travando o emagrecimento dela. E isso é muito comum nesses primeiros meses pós-bariátrica, tá? Por isso que eu trouxe esse caso, porque com certeza é o de muitas outras pessoas aí. Doutora, eu fiz a bari e tô achando estranho eu estar com vontade de comer algo doce e não sinto enjoativo. Porém, eu era diabética, será que tem a ver? Priscila, aí depende do tempo de bari que você tem, tá? Então, nos primeiros meses não é frequente isso acontecer. O mais frequente é você ter uma certa aversão a doce. Depois dos 6 meses, principalmente depois de 1 ano, eu não sei qual que é o timing que você tá aí da sua bariátrica, tá? Então, mas principalmente depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano... esse desejo, essa fissura de doce pode voltar. É isso que eu tava falando, né? Ainda agora, você pode começar a ter
comportamentos alimentares do passado. 29 dias não é comum, tá? Então você tá um pontinho fora da curva, não é comum. Aí precisa fazer o checklist, Priscila, porque aí assim, ó, talvez o equilíbrio de macronutrientes que você tá fazendo nas suas principais refeições tá comprometendo esse desejo de doce. Isso é um ponto. Se não for isso, pode ser algo emocional, algo do seu de comportamento, né? Um comer emocional. Aí precisaria fazer todo o seu checklist aqui, né? Dos 3 Cs para identificar o seu problema em especial. E aí o fato é que cada uma delas teve o seu ponto de ajuste, né? E aí quando você... É isso que eu quero trazer para vocês. Quando você identifica isso precocemente, a ideia é você identificar precocemente. Quando você identifica precocemente, você consegue agir num momento em que você ainda tem uma perspectiva boa de recuperar. Entendeu? E aí, ó, uma coisa que eu vejo frequente, vou dar uma acelerada aqui que já são 9h30, tá? Uma coisa que eu vejo frequente, as pessoas só se importarem, por exemplo, com comida, né? Então, o que vocês gostam de pedir? Eu queria um cardápio, Gente, o emagrecimento bariátrico, o emagrecimento geral já é complexo. O emagrecimento bariátrico, ele é muito mais complexo. Não é só um cardápio. O cardápio, ele é uma coisinha dentro de um pilar, que é o C de comida, por exemplo. Mas eu trouxe aqui o checklist para mostrar para vocês que é muito mais amplo do que isso, né? Então, por isso que é tão importante entender e dominar os 3 pilares, os 3 Cs da Bari, os 3 pilares de sucesso: comida, corpo, comportamento. Não fiquem ligados no cardápio. Não é que o cardápio não é importante, ele facilita. Mas, ó, cardápio vocês conseguem na internet. Se o cardápio fosse a virada de chave, ninguém tava aqui nessa minha live. Tinha 0 pessoas aqui na minha live, porque ninguém tava preocupado com esse assunto. O cardápio estaria resolvendo o problema de todo mundo, não é? Então, 3 Cs da Bari, tá? Ampliem a mente de vocês. Quando estiverem sofrendo, achando que não tá emagrecendo o suficiente, ampliem a mente de vocês. Comida, corpo, comportamento, certo? Sempre vai ter um dos 3 pilares falhando. Quando você não tá tendo o resultado de sucesso, sempre vai ter um dos 3 pilares que estão desequilibrados. Às vezes nem é só um, às vezes são 2. Tá? Às vezes são 2 critérios diferentes, um do pilar corpo, um do pilar comportamento, por exemplo, tá? Então, às vezes é até mais de um, às vezes são os 3. Aí, ó, tem um monte de coisa pra arrumar, né? Aí vamos arrumar a casa, tá? Certo? Então, assim, não adianta discutir estratégia genérica de perda de peso. O paciente bariátrico, ele tem particularidades do organismo bariátrico, né? Da nova anatomia, da nova fisiologia. Ateliê da Vonancy, da Vonancy, eu acho, né? Comida, corpo, comportamento. É isso, muito bem. Certo? Então, ó, vocês têm uma nova anatomia, vocês têm uma nova fisiologia, uma nova forma do corpo funcionar, certo? Então, é algo focado para o bariátrico. Você tem que pensar, né, que é diferente, né? Não vai seguir estratégias de emagrecimento comum, tá? Precisa de uma atenção especial. O seu estômago tem um novo tamanho, né? Então, proposital para caber pouca comida, para gerar saciedade precoce. O intestino, ele tem um funcionamento diferente, né? Ele já absorve menos comida para prevenir o acúmulo calórico. Por isso que você tem que focar tanto no valor nutricional do alimento, porque ele vai absorver pouco. Então, o pouco que ele absorve tem que ser nutricionalmente rico, tá? Então, tem que ter alto valor nutricional, alta concentração nutricional. O intestino está mais conectado com o cérebro, eles trabalham juntos, então vamos potencializar isso, né? Vamos potencializar isso. Ó, eu vou falar de tudo isso no evento, tá? No evento, Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso. Vou falar dos mecanismos hormonais, desses mecanismos hormonais, né? Do intestino trabalhando junto com o cérebro. Vamos falar dos 3 Cs, vamos aprofundar os 3 Cs da Bari, tá? Então, ó, para você garantir que toda essa engrenagem esteja funcionando,
você tem que, primeiro, acompanhar os seus resultados, né? Acompanhar mês a mês. E, ó, qualquer sinal de perigo, fazer o seu checklist, revisar o seu checklist dentro dos 3 Cs e identificar qual é o C que tá desequilibrado. Identificou o C que tá desequilibrado? Dentro do C, qual que é o critério dentro do C que você precisa melhorar? Melhora aquele critério. Como eu te disse, o evento Jornada Musabari já vai ser agora nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Tô deixando o link para você se inscrever aqui no evento, aqui na descrição. Não perde tempo e vencer a próxima Musabari.